E eu. Deu. Deixa eu ver. Então, ontem a gente viu a transitividade verbal, vimos ali os verbos de ligação, os verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo. Falamos do predicativo do sujeito, falamos do objeto direto, do objeto indireto, e hoje nós temos as outras funções sintáticas, que são muito comuns de cair em provas, principalmente de nível superior, que é uma parte assim mais complicadinha do português. Mas não é uma coisa tão horrível, tá? Vamos então retomar aqui o predicativo do sujeito, porque depois nós vamos ter o predicativo do objeto. Então eu vou precisar retomar isso, tá? O predicativo do sujeito, então, como nós vimos ontem, é uma característica do sujeito. Então, é referente ao sujeito. Ana Cristina parecia muito chateada. Então, Ana Cristina é o sujeito e chateada é o predicativo do sujeito, que é uma característica diretamente relacionada a Ana Cristina. A água sanitária é um excelente germicida. Qual que é o verbo aí? A água sanitária é ótima. É Tudo bem. O sujeito, água sanitária. água sanitária. Então, a água sanitária é um excelente germicida. Isso aqui é uma característica do sujeito. O que tem que cuidar? Que muitos erram também, porque vão para a maldita ou bendita, depende da situação. Pergunta, o quê? Aí tu vai lá e diz assim, a água sanitária é o quê? Um excelente germicida, então é objeto direto. Não, tem que ver o tipo de verbo que tu tem. Sempre tu vê o tipo de verbo. O verbo ser é um verbo de ligação. Ó, verbo de ligação. Liga sujeito ao predicativo. Então, cuidado. Sua casa... Sempre vai ser, no caso do predicativo do sujeito, o verbo sempre tem que ser a delegação. Tem que ser de ligação. Olha, não necessariamente. Agora pensei a possibilidade. Português é sempre isso, né? Se eu digo assim, ó, os jogadores chegaram, porque não dá para dizer sempre. Chegaram atrasados. Ó, peraí. Chegaram é o verbo. Os jogadores é o sujeito. Atrasados é uma característica de jogadores, e eu não tenho verbo de ligação. Tá? Predicativo do sujeito. Pode acontecer. Mas também dava para confundir com objeto direto. Mas eu tenho que pensar assim, ó, que o verbo chegar não é verbo transitivo direto. Se tu diz os jogadores chegaram, não, a ideia está completa, é intransitivo. Esse verbo aqui, ó, é verbo intransitivo. Agora vamos ao predicativo do objeto. O objeto direto e o indireto, geralmente, né, a maioria das vezes o direto, ele também vai ter uma característica. E quero que tu pense assim, ó. Predicativo é uma coisa essencial, uma coisa que faz falta se não tiver. Assim como o objeto. Ele faz falta se não tiver. Olha só. João considerou o negócio ótimo. O verbo aqui é o considerou, o sujeito é João. Eu digo, João considerou. A ideia está completa? Qual é a transitividade desse verbo? Indireta daí. Como? Não. João considerou daí sim.
Ó, considerou o quê? O negócio ótimo. Ó, então, eu preciso. O que que ele considerou? O negócio ótimo. Então, verbo transitivo direto. Dentro desse objeto direto aqui, eu tenho uma característica, que é ótimo. Olha só que interessante. Esse ótimo aqui, essa palavra aqui, ótimo, se tu retirar da frase, digamos que eu tirei o ótimo, vai fazer falta? João Considerou, considerou o negócio. E considerou o vai, negócio vai, como? Vai fazer falta, né? é, Então, o vai. predicativo do objeto, ele faz falta. É Uhum. diferente do adjunta nominal. O adjunta nominal não faz falta. Tipo aqui, se o. Se o não precisaria ter. Mas o ótimo eu preciso. Preciso. Então, esse ótimo é o predicativo do objeto. É a característica da palavra negócio, que é o núcleo do objeto, né? Que é a palavra mais importante dentro do objeto direto. Uhum. É que nem tu pegar assim, ó, um corpo humano e for pegando as partezinhas. É tudo partezinha. Cada partezinha tem um nome. Nada fica solto. É, eu tô percebendo isso. Hum. Como pode, né? Eu estudei português, parece que eu não estudei nada a vida Mas isso é inteira. com todo mundo isso. Até comigo. Até que isso aqui eu tive bem na escola, mas eu lembro bem porque eu estava no terceiro ano. E aí, no terceiro ano, tu tá mais preocupado com vestibular, e coisa e tal, daí tu se preocupa mais em estudar. Uhum. Mas as outras coisas, bom, ensino médio, se bem que o ensino médio eu fui muito preocupada, né? Então, eu lembro de Uhum. bastante coisa, mas fundamental, eu só lembro da professora passando no quadro um monte de texto. Tava Sabe quase o que que eu louco. acho que para mim faltou? É o entendimento, é tu entender o por trás daquela história, Uhum, sabe? Aquela historinha que eu conto aqui na hora de explicar uma coisa nutricional para a pessoa é, entender o motivo de eu cobrar aquilo ali. é. E aí no português eu acho que eu acabava só entendendo ali a regra, mas não vendo na prática como ela E seria o que que executada. acontece? O português é como é um organismo. É um organismo. Tu tem ali um corpo. Cada pedaço daquele corpo tá ligado a outro. Então, se eu não É, tiver o cotovelo, eu não vou ter a mão também, porque daí vai ter, ou vai ter algum problema. Então, alguma coisa vai exato. estar errada. Então, assim, ó, toda ela tá interligada, todo português está interligado. Por isso que quando assim, ó, a gente vai dar aula de português, e quando a gente começa o curso, a gente sempre explica como que é organizado o português. Desde lá do início, quando a gente começa com o som, depois do som a gente vai para a morfologia, da morfologia a gente vai para análise sintática, tudo isso, e tem que explicar por quê. Só que às vezes nem o professor sabe direito, né? É verdade. Nem sabe muito Mas, bem. na verdade, como é por ano, né? Tu acaba, cada ano, tu tendo que emendar uma coisa na outra. Então, como se esse sistema ele fosse explicado por partes e por pessoas diferentes. Daí, na hora de Exato. encaixar, tudo Tu falou falta um pouquinho. exatamente o maior problema que a gente enfrenta. E agora, com essas reformulações aí, ó, não segue, a gramática não é mais ensinada. A Dariane ensina porque a Dariane é gramatiqueira. E porque eu sei que a gramática faz falta na hora do bonitinho interpretar e escrever um texto. Uhum. Só que acontece, o que acontece? Eles incluem conteúdos, e tipo, o predicativo do sujeito, no sétimo ano. O sétimo ano nem Meu sabe o que é Deus. sujeito, entende? Então, é uma coisa muito confusa. E agora teve uma reformulação e foi pior ainda. E eu vou te dizer, eu não sigo nada. Ah, e a Dariane não está seguindo os conteúdos do nono. Não, eles não sabem escrever, eles não sabem nem do sexto. Eu passo o ano Meu Deus. revisando. Aí tu vai explicar a vírgula, daí tu tem que falar em sujeito. Eu não lembro o que é sujeito, tem que voltar ao que é sujeito.
Quando tu fala substantivo, o cara não sabe o que é substantivo. Pronome relativo não sabe. E aí? Não adianta, tu não pode fazer de conta que a criatura não sabe. Eu não sei, É verdade. E aí, claro, daí cada ano é um professor diferente, cada um tem o seu jeito de explicar, né? É verdade. Mas eu acho que depois de finalizar essas 4 aulas, provavelmente eu vou querer iniciar do zero, Dani. Eu vou querer retomar e ter aula de português como se eu nunca tivesse tido, porque é isso que eu sinto. Pegar assim, ó, bem da base, sabe? A acentuação, tu pensar, eu sei tudo de acentuação. Mas lá no Tem nada. concurso, tu tem que saber que aquele acento ali não é pelo mesmo motivo do outro acento, sabe? Então tem detalhezinhos que o Não. concurso Vai me pegar. E é melhor é. eu estudar tudo do que eu acabar pegando uma parte ou outra que eu acho que eu entendo. Aqui, ó, vamos fazer um exercíciozinho. Só Tá. algumas aqui para a gente relembrar. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Tá. Ela já foi loira. Loira. É predicativo do sujeito ou do objeto? Do sujeito. Muito bem. Embriagada. Do sujeito ou do objeto? Do sujeito. Ó, ele encontrou a amiga embriagada. Quem é que estava embriagado? Ele, o sujeito? Não, amiga, tá certo, Ó, objeto. amiga. Ó. E se acontecesse, olha só, de eu ter uma vírgula aqui. Digamos que fosse ela. Ela encontrou a amiga embriagada. Aí, esse embriagada, com essa vírgula, estaria se referindo a ela, ao sujeito. Aí seria. Uhum. Aí a gente colocaria a vírgula porque está deslocado, né? Deveria estar perto do sujeito. Então, aqui é predicativo do objeto. Tá, entendi. Deixa eu ver outra aqui. Aqui, ó. Meu melhor amigo. Eu acho que também é do objeto. Do objeto. Porque o sujeito aqui, ó, é eu. É eu, oculto. né? Ó, sujeito oculto não está aparecendo. Tá. Deixa eu ver aqui outra. As joias não são de verdade. De verdade. As joias. Do objeto também. Qual que é o objeto? Não, é o sujeito. As joias. Do sujeito. Tem que parar e analisar. Depois tu faz as outras, tá? Vamos para o agente da passiva. O agente da passiva também é um termo que ele é um termo que geralmente, não é sempre, mas geralmente aparece quando a gente tem a voz. Lembra quando a gente estudou as vozes verbais? Voz ativa, passiva, reflexiva? Tá. Então, a voz passiva analítica, geralmente ela tem um agente da passiva. O que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação, só que ele não é o sujeito. Geralmente aqui, ó, geralmente não, né? Sempre iniciado por uma preposição por, pelo, pela, pelos ou pelas, ou raríssimas vezes pelo de. Agora eu acabei de resolver uma questão da Fundatec. Eu lancei um curso online ontem, e agora eu acabei um curso só da Fundatec. Resolução de questões da Fundatec. Eu quero fazer assim de várias bancas, sabe? Faz as do Banrisul e do Banco do Brasil, que é a Do mesma. Banco do Brasil eu estou pensando em fazer. Do Banco do Que é Brasil a mesma do Banrisul. porque daí eu vou ter tempo de me organizar. Porque o do Banco do Brasil é em abril a prova, né? Isso, eu acho que eu vou fazer. A minha irmã vai fazer, eu tô acompanhando nela, porque ela tá nessa de banco. Pois é, fazer.
E eu não conheço muito esses Gran Rio, né? Então eu vou me atracar, baixar umas provas, vou resolver, e aí depois eu faço uma resolução de questões. Bem baratinho esse que eu fiz agora, 57 pila. Tu postou lá? Postei. Só que é só da Ah, eu vou, Fundatec, né? eu vou compartilhar porque eu sei que tem umas amigas minhas que Uhum. vão fazer pra mim. E aí, ah, tem uma questão, né, que apareceu nessa última prova que a gente resolveu, que era marcar a alternativa em que aparecia o agente da passiva. Então, o agente da Uhum, passiva, tu tem que analisar assim, tu tem que ter voz passiva analítica. O sujeito tem que sofrer, né? O sujeito uhum, sofre a ação. Olha só, médica é espancada por frequentadores do baile funk do Covid-19 no Rio. Ó, eu falei baile funk, nem é baile do Covid. Aqui, ó. uhum, É espancada, a médica, que é o sujeito, ela sofre a ação. Então, aqui eu uhum. tenho voz passiva analítica. Quem é que Tá. pratica essa ação de espancar? Os frequentadores. Então, a partir do por até aqui, eu tenho o agente da passiva. Uhum. Após reclamar do som e danificar o carro do PM que estava em uma festa do Corona, a anestesista tem joelho quebrado e mãos pisoteadas por 5 homens. Esses homens que pisotearam nela. Eles que Aham. praticaram a ação. Então, o agente da passiva é isso. É o que pratica a ação, mas ele não é sujeito. E ele é iniciado por essas preposições aí. Uhum. Na hora que der para eu passar, tu Só me vou colocar ali avise. das preposições. Deu. Então, tá. Vamos lá. Aqui está dizendo, ó, que somente VTDs, verbos transitivos diretos, ou verbos transitivos indiretos podem ser apassivados, tá? Quando a gente vai transformar da ativa para passiva. O sujeito da voz ativa passa a agente da passiva na voz passiva. Filha Uhum. mata pai por causa de seguro de vida. Digamos que a banca esteja perguntando qual a função disso aqui. Uhum. Ó, esse por causa do seguro de vida, está praticando ação? Não. Não. Então, isso aqui não é agente da passiva. Isso aqui está indicando a causa, ó. Então, Uhum. isso é um adjunto, tem que cuidar também, porque não é toda vez que aparecer o por que vai ser. Esse aqui é um Uhum. adjunto adverbial de causa. Por causa do seguro de vida, é morto, pai é morto pela filha. Agora que eu tenho, ó, quem é que matou o pai? A filha. Então, pela filha é o agente da passiva. Uhum. Não, tudo no português não tem uma regra fixa. Tudo vai, tudo é variável, É. depende da E não é nem colocação. e não é nem a culpa do português, né? A culpa é do ser humano, que é É, complexo, que cria as coisas, fa- e cria as que coisas falou, complicadas, né? aprendeu a falar e esqueceu que tinha que depois Que escrever tem um também. cérebro, se não tivesse cérebro, tá tranquilo. Vamos lá. Complemento nominal. O complemento nominal, como o próprio nome diz, ele complementa nomes, né? Então, alguns substantivos, adjetivos ou advérbios ficam incompletos, daí eles precisam de um complemento. Então, lembrando que o complemento é uma coisa necessária. O que é Uhum. acessório, a gente vai ver mais adiante. Esse termo aqui, o complemento nominal, ele inicia com preposição. E aí o que muita gente confunde o complemento nominal com o objeto indireto. Só que tu tem que ter atenção no seguinte: o objeto indireto, ele complementa verbo transitivo indireto.
Já o complemento nominal, ele complementa essas palavras aqui, ó. Substantivo, adjetivo e advérbio. Ele não complementa verbo. Então, aqui, ó. Segundo ele, qualquer emprego é válido, independente se for serviço de 2 horas ou um mês. Se alguém tiver interesse, olha que a palavra é interesse. Se alguém chegar e dizer assim para ti, ó, pois é, se alguém tiver interesse, e tu não sabe do que se trata, tu vai perguntar, interesse em quê? Ó, interesse em quê? Então, eu preciso saber em quê? Em fazer reforma. Então, esse em fazer reforma é o complemento nominal da palavra interesse. Se for trabalho pequeno, que durou 2 dias, 2 horas, eu vou fazer, independente do tempo. O pessoal pode ter confiança. Confiança. Pode ter confiança, mas confiança em quem? Em mim. Esse em mim é o complemento nominal de confiança. Interesse é um substantivo abstrato e confiança é um substantivo abstrato também. Então precisando, não, a ideia não está completa. Pode ter confiança, mas quem tem confiança em alguma coisa. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem ultimamente, elas dizem assim, ó, eu estou apaixonada nessa série. Estou apaixonada nessa série. Não é, tu não tá apaixonada nessa série. Se tu estiver apaixonada nessa série, quer dizer que tu tá dentro da série e se apaixonou lá dentro. O correto é dizer estou apaixonada pela série ou por essa série. Então, se apaixona por. Exige a preposição por. E aí, ó, por essa série é complemento nominal de apaixonada. Apaixonada é um adjetivo. Quem se apaixona por. Hoje eu tô apaixonada. Pelo quê? Pela vida. Tá? Então, também é complemento nominal. Muito cuidado com esse complemento nominal. Relator de socorro aos Estados Unidos diz que o ambiente é favorável à manutenção de verbos. Ó, digamos que a banca esteja pedindo para tu classificar isso aqui, ó. A manutenção de verbos. Isso aqui é uma preposição. A mais a. Artigo mais a preposição. Tem uma preposição. Esse a manutenção está complementando qual palavra ali? Algo que é favorável a alguma coisa. Eu sou favorável. Mas favorável ao quê? Eu preciso saber o quê? Então, preciso desse complemento. Então, esse complemento nominal aqui, ele está complementando o favorável, que é um adjetivo. Nem todos precisam. Alguns sim, tá? Deixa eu ver outro aqui embaixo. Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 1948, 102 anos pela Assembleia da União. Além de ser um dos 193 países vivendo anos, o Brasil foi uma das primeiras nações que a ratificou. Inclusive, foi um dos 48 países que participaram da Assembleia e votavam favoravelmente à promulgação. E votaram favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio de modo. Eles votaram favoravelmente. A quê que eles votaram favoravelmente? A promulgação. Então, esse aqui é o complemento nominal de favoravelmente. O pronome oblíquo, né? Lhe ou lhes, como complemento nominal. A gente viu ontem esse pronome oblíquo como objeto indireto. Lembra? E aí eu disse assim, ó, quando tu substituir por a ele ou a ela, é objeto indireto. Só que se estivesse referindo a verbo. Se estivesse referindo a nome, é complemento nominal. A decisão saiu-lhe desfavorável.
Aí tá pedindo para tu classificar esse lhe. Aí tu vai pensar o seguinte, ó, a decisão saiu desfavorável a ela ou a ele. Então, esse lhe, quando der para substituir a ela ou a ele, é complemento nominal. Uhum. Esses pronomes oblíquos são chatos. Que é chato, chato. Agora nós vamos para os termos acessórios. Termo acessório é aquilo que a informação a mais, tá? São os acessórios, os brincos, os anéis, os colares, o boné. Então, eles delimitam alguma coisa ou especificam algo relacionado a um substantivo ou a verbo. Então, nós temos aí. Quais são os termos acessórios que nós temos? Nós vamos começar com o adjunto adnominal. Adnominal, tu lembra assim, de nome. Ele faz referência a substantivos ou a palavras que estejam no lugar de substantivo. Então, aqui, ó. Os 2 primeiros colocados disputarão medalha de ouro. Colocados é o substantivo e medalha é o substantivo. As palavras que estão ligadas a essas aqui vão ser adjuntos adnominais. Ó, os colocados. 2 colocados. Primeiros colocados. Essas palavrinhas estão se agregando ao substantivo colocados. Medalha. Que palavras que estão ligadas à medalha? O a e o de ouro. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Esses que estão em laranja são todos adjuntos adnominais. A classe. Mas a função sintática é os artigo 2, numeral, primeiros, numeral, depois lá a medalha, a artigo e de ouro, locução adjetiva. Isso é a classe, tá? A função sintática, adjunta nominal. Eu troquei antes, tá? Acabei trocando. A função é adjunta nominal. A classe são essas que eu falei. Adjetivo, locução adjetiva, numeral, artigo, tá? Agora, uma grande... Eu vou ter que desligar, fazer aquele esqueminha agora. Que já tá pedindo aqui, tá? Fica chato assim, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Vou encerrar aqui e já te chamo de novo. Tá bem.